E aí pessoal, beleza? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre função. Função nada mais é do que o quê? A relação, né, entre duas variáveis. Então, o conceito dele é inteiramente ligado à questão de dependência. Uma coisa dependendo da outra. Por exemplo, a quantidade que eu vou pagar numa comida a quilo depende da quantidade de gramas que eu for colocar no meu prato. Então isso é uma relação, é uma função, né, que nós temos ali. Poxa, a quantidade de gasolina que eu vou gastar depende da quantidade de quilômetros que eu percorrer com o meu carro. Então isso tudo também é uma relação, é uma função. Então a gente vai começar a entender um pouquinho esse conceito do que é e o que não é uma função propriamente. Então tem que ter essa relação, essa dependência. Ela tem uma lei de formação algébrica, ou seja, ela tem uma expressão por trás, 5x mais 4. Ela vai ter uma variável, que é a variável, no caso, a x e a y, né? Ela vai ter as duas variáveis trabalhando para você, mas ela tem que ter essa formação algébrica, com letras em si. E dizemos para toda função temos um conjunto domínio e uma respectiva imagem dele. Ou seja, por exemplo, se eu colocar 5 litros de combustível, eu vou rodar 50 km. Mas se eu colocar 3, eu só rodo 30. Ó, esses primeiros valores que eu estou dizendo seriam o domínio e o valor final lá do montante, o final que a gente está falando seria a imagem. Então, nós temos o domínio, nós temos a imagem. Como assim? Exemplos de aplicações de funções no dia a dia. Vou dar um exemplo, valores e quantidade. Se eu comprar uma peça, eu pago um valor. Mas se eu comprar 3 peças, eu passo a ter outro valor, vai fazer uma conta diferente. Preço e quantidade de quilos. 1 quilo custa R$5, 3 quilos 15. Isso é função que você está usando, porém é tão no dia a dia que você nem percebe esse assunto maravilhoso que nós estamos fazendo. Então, salário e horas trabalhadas. A cada hora, o funcionário que ganha por hora, a hora dele é R$10. Se no final do mês ele trabalhou 20 horas, 20 vezes 10. Se ele trabalhou 30, 30 vezes 10. Tudo é função, pessoal. Valor a pagar e quilômetros rodados no táxi. O táxi, quando você entra, já tem um valor lá da bandeirada, que fica lá no velocímetro. Então, R$7. Mais R$5 por quilômetro. Olha a nossa expressão algébrica começando a se formar. 7, os R$7 você vai pagar de qualquer jeito, mais 5 vezes, vou chamar de uma letra, de um X. E o que seria esse X? A quantidade de quilômetros rodados. Se eu rodar 1 quilômetro só, vai ser os R$7, mais 5 vezes 1 dá 5, R$12 eu pago. Mas se eu rodar 2 quilômetros, R$7 eu vou pagar de qualquer jeito, mais 5 vezes 2. Diárias e número de dias. Eu vou alugar um carro, a diária é R$50. Se eu alugar um dia, eu pago 50. Se eu alugar 3 dias, R$150. Então tudo é função. A gente usa no dia a dia sem saber. Então alguns exemplos de funções. Função do primeiro grau. Observe que a variável x está elevada a 1. Agora observe aqui, a variável x, o maior expoente dela é 2. Então dizemos que ela é uma função do segundo grau. Exponencial. O que seria uma função exponencial? Tem letra, tem variável no expoente. É diferente da função do segundo, não pode confundir. Logaritma aplica conhecimento de logaritmo e trigonometria aplica também e usa itens, né? É a parte daquelas razões trigonométricas dentro dela. E tem mais outras funções que a gente vai ver aí ao longo, né? O assunto é muito amplo. A gente está fazendo apenas uma introdução ao conceito do que é função. Então continua, vou pegar aqui 2 exemplos rápidos para vocês verem. A função que representa o valor a ser pago após um desconto de 3% sobre o valor de uma mercadoria é qual dessas funções representa? Observe a letra A, é o valor menos 3. A letra B, 0,97 vezes o valor, 1,3 vezes o valor, menos 3 vezes o valor ou 1,03 vezes. Sim, como se trata de desconto, vai reduzir o valor inicial do produto, o que era 100%, que é o valor inicial. Logo, 100% menos 3, 97% sobre o valor. Então, resposta, 97 vezes o valor do produto, que é o X. Então, observe. Esse fx a gente pode trocar pelo y. No nosso caso pode ser até melhor. Fx pode ser chamado de valor. Representa o valor a ser pago. O valor a ser pago é igual a 0,97 vezes o valor inicial dele. 0,97 vezes um valor é a mesma coisa que está batendo 3% dele. Entenderam? Segundo exemplo rápido. A taxa de inscrição num clube
é de 150 para o curso de 12 semanas. Se uma pessoa se inscreve após o início do curso, a taxa é reduzida linearmente, ou seja, proporcional, né? Ali, ó, cada semana perdida é um valor a menos. Expresse a taxa de inscrição em função do número de semana transcorrida desde o início. Então vamos entender primeiro o primeiro, R$ 12,50. Por que 12,50? Se o curso é de 150 por 12 semanas, a gente primeiro precisa saber quanto custa cada semana. Então, ó, que 150 dividido por 12. 12,50. 12,50 vezes x, 12,50 vezes 12 menos x, como é que seria? Logo a função será igual a, por que 12 menos x? 12 é o total, se você fizer 12,50 vezes 2 dá os 150. Só que se eu perdi uma semana, eu não faço vezes 12, eu faço vezes 11. Se eu perdi 2 semanas, eu faço vezes 10. E assim vai abatendo até chegar lá no valor zero se eu não participar dessas 12 semanas inteiras. Entenderam? Então, letra A, a resposta, R$ 12,50 vezes o número de semanas que ainda faltam eu continuar no programa. Então, programação de 12, eu perdi 2 vezes 10 e assim vai. Logo, a taxa é igual a R$ 12,50 vezes 12 menos x. Onde x é o quê? É o número de semanas perdidas após o início da turma. Entenderam? Uma coisa dependente da outra. Beleza? Um abraço, até mais e conta comigo!